1 de outubro de 2049, centenário da República Popular da China. Os cosmonautas chineses descolam no primeiro voo habitado com destino a Marte. A China apanhou rapidamente as grandes agências espaciais russa, europeia e americana, que observou sempre de muito perto. The Chinese government has identified very specific technology, capabilities, intelligence that it needs to collect in order to help it be much more competitive in the global economy. Em 2049, a China é a primeira potência económica e tecnológica do sistema solar, um poder adquirido sem o menor escrúpulo. À partir du moment où vous avez des besoins et vous êtes prêt à payer, automatiquement, il y a ce processus de vouloir aller plus vite. Et quand on veut acquérir les technologies plus vite, ça va trop vite. Et quand on va trop vite, on rentre dans l'espionnage. A bandeira chinesa esvoaçará muito em breve no planeta vermelho. Trata-se de ficção, evidentemente, mas não é assim tão irrealista quanto isso. A China já não tem quaisquer pruridos para obter em todos os continentes os conhecimentos de que necessita. Der Verfassungsschutz schätzt auf den Sektor Wirtschaftsspionage seit Jahrzehnten, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene, China als den Feind Nummer 1 ein. É um inimigo que dispõe de meios materiais e humanos quase ilimitados. A China é rica. Já é a segunda potência económica do mundo. E 1,3 mil milhões de chineses, patriotas voluntários ou forçados, podem ser mobilizados para recolher e tratar todas as informações de que necessita, sejam adquiridas a bem ou a mal. Premier ministre chinois, vous savez, est-ce que vous avez conscience qu'on est aussi intelligent que vous et on travaille plus? Donc vous pouvez vouloir garder vos process, mais on vous rattrapera si vous ne travaillez pas avec nous. A China possui atualmente a maior rede de espionagem do mundo. É um gigantesco dragão. Um dragão com milhares de cabeças, das quais apenas algumas foram descobertas. Voilà en quoi consiste ce prix. Donc il y a c'est un certificat qui est donné par le gouvernement chinois pour des experts étrangers qui ont créé une collaboration en fait avec la Chine. Et en ce qui concerne, c'était de la recherche en mécanique des solides. Et nous avons été reçus également par le Premier ministre chinois. Je suis là. Après, on est invité pour dîner avec le président de la République chinoise. On n'était pas à la même table que lui, mais on était autour. Je pense que c'est un privilège aussi. Ao contrário das aparências, Ziad Moumi não trabalha na China, mas em Palaiseau, nos arredores de Paris. Dirige a unidade de mecânica da ENSTA, a Escola Nacional Superior de Técnicas Avançadas. É uma escola de engenheiros muito conceituada em França e agora também na China. Aqui, a presença de doutorados chineses já não surpreende ninguém. Neste laboratório, Ziad Moumi estuda com eles as propriedades das estruturas ditas inteligentes, como os materiais com memória de forma. La difficulté réside de trouver des équations pour modéliser ce comportement qui est un peu bizarre. Donc déjà, il faut faire des essais pour
comprendre, trouver ce comportement-là. Et ensuite, à partir des essais, les décrire avec des modèles mathématiques, ce qu'on appelle des lois de comportement. Os trabalhos realizados pelo professor Momni chamaram a atenção da Escola Politécnica de Xi'an, na China. Esse estabelecimento depende do Ministério Chinês da Defesa. Tem grandes expectativas, nomeadamente no domínio dos transportes, dos veículos elétricos à indústria espacial, passando pela aeronáutica civil e militar. O professor visita regularmente Xi'an, onde forma futuros engenheiros. Por sua vez, os estudantes foram encorajados a frequentar o seu campus parisiense. Essa cooperação exemplar fez com que Ziad Momni recebesse o muito honorífico Friendship Award, juntamente com 50 cientistas mundiais de elevado nível. É lisonjeiro e também muito útil para a reputação e o orçamento da sua escola. Ele está satisfeito. Os chineses também. Mas nos bastidores, há quem seja cético. Le problème, c'est que les gens qui viennent chez nous, ils sont pas là uniquement pour nous admirer, ils sont là pour apprendre et, si possible, ensuite pour faire mieux chez eux. Et là, le réveil peut être très brutal chez nous lorsque ça arrive. Na China, a corrida à inovação é a prioridade do regime. Mas nos últimos anos, as suas ferramentas eram demasiado rudimentares. Então, o governo chinês desenvolveu um vasto sistema de recrutamento de peritos estrangeiros, de modo a adquirir conhecimentos e a formar futuros engenheiros chineses. O programa mais ambicioso nessa área denomina-se 1000 talentos e prevê trazer à China cerca de 2000 investigadores estrangeiros em 10 anos. Ziad Momni é um desses afortunados eleitos. Em França, os investigadores titulares de um prémio de amizade e de uma bolsa 1000 talentos contam-se pelos dedos de uma mão. Os chineses sabem escolher os professores convidados com base nos seus ideais. Vraiment, on est dans une démarche plutôt scientifique, une collaboration scientifique pour faire avancer la science ensemble. Et on profite vraiment d'une complémentarité. Parce que, en fait, nous, c'est clair, on apporte quelque chose aux Chinois et vice-versa. Hoje, em Xangai, Ziad Momni veio apresentar as suas pesquisas na Escola de Engenheiros Chinesa, parceira da ENSTA. Os intercâmbios foram proveitosos. E o nosso investigador francês está satisfeito, orgulhoso e completamente à vontade, num mundo de partilha académica ao qual está muito ligado. Nos bastidores, porém, o panorama é outro. Qu'est-ce que vous voulez quand deux ingénieurs se rencontrent? Pouf, on oublie la nationalité, on discute métier. Alors, il y en a un qui naïvement continue à parler du métier qu'il fait, des recherches qu'il fait, etc. Et puis l'autre qui est en face, qui a quand même un esprit d'abord tourné vers son pays, parce que les Chinois sont patriotes. On va pas dire nationalistes, on va dire patriotes. Patriotes, ils travaillent pour leur pays. Quand des choses intéressantes tombent dans l'oreille d'un Chinois, elles ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Em Paris, na ENSTA, os estudantes chineses confirmam-no amavelmente. 现在就是大家科研，不管是为了国家还是为了个人，都是一个可以说这两个是同时的，既为了个人自己的提升，也为了以后可能为国防、为国家做贡献。Il faut qu'on fasse une défense de l'innovation chez nous, dans tous les domaines. Hein. Et pour ça, ça commence par la sécuriser nos laboratoires. Mais il ne s'agit pas pour autant de faire Fort Knox ou la Corée du Nord. Il ne s'agit pas de bloquer avec des frontières, des barrières et des barbelés. Il s'agit de voir ce qu'il faut véritablement protéger. Et puis pour le reste, aucun problème. A nível de defesa nacional, Ziad Momni não é obrigado a guardar sigilo. Mas outros investigadores não podem integrar os 1000 talentos. Os serviços ocidentais compreenderam que é neste banco de talentos que os homólogos chineses recrutam os seus colaboradores mais preciosos. Desse modo, o dragão tem de descobrir outras formas de os abocanhar. Comme chacun sait, la lamproie, c'est un genre d'anguille qu'on trouve en Gironde à certaines saisons,
qui se colle sur ses proies, qui en absorbe tout ce qu'elle peut et qui rejette ce qu'elle n'a pas pu avoir après. Os primeiros alvos dessa lampreia foram os comboios de alta velocidade no final dos anos 90. A China quer desenvolver a sua rede e abre o seu mercado às empresas estrangeiras. Alicia-as com contratos muito proveitosos, que nunca assinará, e aproveita para estudar minuciosamente as competências japonesas, alemãs e francesas. Moi, je ne vais pas dire c'est mal, c'est pas bien ce que vous avez fait, vous nous avez roulé. Non, je vais dire nous avons été naïfs. Nous avons été naïfs parce qu'on aurait dû le comprendre. Et au lieu de croire on était tellement bon qu'on allait notre train allait s'imposer, on aurait dû se dire est-ce qu'il n'y a pas un rat dans le piano? De facto, os chineses introduziram no acordo uma armadilha muito subtil, a que chamaram reinovação. Desde 2006, o que está escrito preto no branco no plano governamental, os seus conhecimentos ilicitamente adquiridos foram de certa forma branqueados, sob a forma de licenças chinesas para uso chinês. É um método que legaliza a pilhagem e fecha a porta do país a todos os que recusam acatá-la. No caso dos comboios rápidos, funcionou muito bem. Ou seja, a lampreia digeriu o que circula, mas também aprecia tudo o que voa. Sabe seduzir os grandes pássaros, ao levá-los a nidificar no seu próprio território. Foi o que sucedeu ao grupo europeu Airbus. Em troca das suas competências, a China prometeu-lhe felicidade e prosperidade no seu mercado interno e favorecer a sua competição com a americana Boeing. Comprou-lhe várias centenas de aparelhos, mas com uma condição: que os A320 fossem montados aqui, na China, em Tianjin. Louis Gallois, diretor da Airbus, na época, compreendeu perfeitamente o que isso significava. Clairement, ils nous disent marché en main, c'est la technologie que nous voulons. Et vous continuerez à vendre des avions en Chine à la mesure des transferts de technologie que vous réaliserez. Ils ne se contentent plus des savoir-faire. Nas linhas de montagem de Tianjin, os chineses passam a ter acesso legal às tecnologias que ainda não dominam. Não vão privar-se delas. Porém, a sua curiosidade vai bem mais longe. Início de 2007. Um A320 comprado à Airbus por uma companhia regional chinesa é dado como desaparecido. A aeronave, esperada no centro de manutenção, nunca chegou. Desapareceu de todos os ecrãs dos radares. Acabará por reaparecer, intacta, na pista de um aeroporto chinês. Alguns peritos de espionagem industrial creem que é muito provável o avião ter sido levado secretamente para um hangar, totalmente dissecado, analisado e remontado. Pouco a pouco, Pequim vai adquirindo competências e prepara o arranque do seu próprio médio curso. Em junho de 2015, o mundo da aeronáutica fica ao corrente. O C-919 chinês está bastante avançado. Assemelha-se muito ao seu primo europeu, o Airbus A320. Para já, o construtor chinês Comac apresenta apenas uma maquete do seu futuro avião de corredor único. Um avião de passageiros made in China, patrocinado pelo próprio presidente Xi Jinping, que acabará por expulsar o Boeing 737 e o Airbus A320 dos céus chineses. Sur le C919 et la concurrence annoncée, vous avez des inquiétudes ou vous attendez de voir? C'est ce que j'ai un peu répondu. Ouais. Je ne pense pas que ça sera un meilleur avion que la 320. Vous avez hâte de voir à quoi ressemble le 919, justement? Pas particulièrement, non. Está fora de questão fazer um comentário desagradável. O mercado chinês é o mais importante do mundo. E, de momento, com os seus acordos, 50% das encomendas de aviões da Airbus são chinesas. Que pena os novos parceiros do consórcio europeu revelarem-se demasiado ávidos de informação. Le mot copier, le mot apprendre en chinois, c'est le même mot. Donc, un bon élève, c'est celui qui copie bien son maître. Et donc, c'est vrai que naturellement, il y a de la malice après. Mais au départ, fondamentalement, faire le même sac que
que des Européens, pour un artisan chinois, avoir la même qualité, c'est une performance. 大幕拉开，缓缓驶出的这架飞机就是中国人自主研制的新一代大型喷气式干线客机 C919 了。 Em Xangai, o C919 faz os seus primeiros testes de rodagem no final de 2015. A cerimónia foi grandiosa. Os desfiles marciais, os hinos e as bandeiras nacionais abrem todos os telejornais. Será sem dúvida superar tamanha pompa quando o C919 realizar o seu voo inaugural. 陪同他走过整个总厂房的，包括。 Algumas semanas depois, em março de 2016, em Tianjin, a Airbus anuncia a inauguração de uma nova linha de montagem para construir aviões de longo curso. Desta vez, os A330, construídos em Tianjin, que voarão no final de 2017, sob o mesmo tipo de contrato que permitiu a montagem dos A320. Entretanto, a Comac também se dedica ao desenvolvimento do seu avião de longo curso, que deverá ser muito semelhante ao A330. O seu C929 deverá estar operacional em 2023. A Airbus está prestes a enfrentar dificuldades. A lampreia, que mais parece um dragão, nunca fica saciada. Em Paris, as autoridades francesas recusam ver. Contudo, estão bem informadas das ambições estratégicas da China. O Ministério Chinês das Ciências e Tecnologia divulgou-as explicitamente num plano a 15 anos, publicado em 2006. O programa foi dissecado pelos peritos franceses da D2E, a Delegação Interministerial de Informação Económica. Um relatório confidencial de 25 páginas foi entregue ao Eliseu em 2010. Alerta para as práticas ilegais da China e enumera as armadilhas a evitar. O roubo de amostras durante visitas a empresas, o charme das andorinhas, peritos em conversas de travesseiro ou ainda a colocação de falsos estagiários em empresas francesas. Foi o caso de Lili Wang, em 2005. A polícia encontrou no seu computador informações confidenciais roubadas à sua entidade patronal, a Valeo. 2 meses de prisão efetiva, seguida do regresso discreto à China deste bom soldado da informação. Roubo, sexo, mentiras e notas grandes, as receitas são clássicas. A escala da implementação nem por isso e o autismo de certos dirigentes deslumbrados com a vastidão do mercado chinês é particularmente surpreendente. La France est pleinement mobilisée pour que l'objectif d'accueillir 50 000 étudiants chinois soit atteint en 2015. Venez investir en France, venez vous installer en France. Wan Im Luo Zhong Guo. Orgulhosos de terem sido os primeiros a reconhecer a República Popular da China em 1964, desde então os dirigentes franceses sempre se mostraram muito hospitaleiros. Sem dúvida, demasiado. Très heureux de vous présenter Jean-François Copé. Indiscutablement, les Français ont naturellement une certaine naïveté. Donc ça, c'est déjà le nombre de fois où j'ai entendu des grands chefs d'entreprise me dire « Mais enfin, monsieur, enfin, vous n'y pensez pas. Pas nous. Pas nous. Parce que nous, on est... Ben si vous, monsieur, vous êtes peut-être sorti d'une très grande école, vous avez peut-être une équipe extraordinaire, mais vous pouvez vous faire rouler dans la farine comme tout le monde. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Mais vous avez un deuxième volet, c'est l'arrogance. On a tendance à penser qu'on est vraiment supérieur au reste. Donc, on ne croit pas qu'ils puissent nous piller. Et de toute manière, s'ils nous pillent, on est tellement bon que ça ne comptera pas. Or, l'histoire montre que c'est pas vrai. Do outro lado do Reno, as desventuras dos comboios rápidos e da Airbus não fazem rir ninguém. Aqui há menos ingenuidade e arrogância. E as relações de força entre a chanceler Merkel e as autoridades chinesas são bastante francas. Mas tal não impede que a Alemanha também seja alvo dos serviços secretos chineses. Em meados da década de 2000, na Alemanha, a paranoia da espionagem chinesa era tal que a revista Der Spiegel fez capa com o título Os Espiões Amarelos.
estagiários corruptos, escutas ao mais alto nível do Estado, computadores espiões. Toda a informação é digna de se obter. Os peritos da inteligência deram um nome a essa recolha em todas as frentes: a técnica do grão de areia. Si sur une plage, les grains de sable sont les informations qui doivent être recueillies, eh bien, les services occidentaux, les Russes, vont envoyer quelqu'un le soir avec une chaudière et une pelle, tenter de remplir son seau le plus rapidement possible et disparaître avant la levée du jour. Les Chinois, c'est totalement différent. Les Chinois, eux, vont procéder avec ce que l'on appelle la collecte de masse. Alors, ils vont envoyer peut-être 1 millier de baigneurs cette journée-là avec leurs serviettes, leurs petits costumes de bain. Ils vont s'amuser toute la journée. Et le soir, lorsqu'ils rentrent à leur hôtel, ils vont tous aller dans le même coin, secouer leurs serviettes pour laisser tomber les grains de sable. Et ça, c'est une différence très, 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 très importante entre les services occidentaux et les services chinois. C'est-à-dire, on utilise pratiquement tout ce qui est à leur disposition. Em Berlim, as agências de contra-espionagem estão à semelhança das suas homólogas francesas totalmente ao corrente. Em contrapartida, porém, são muito mais ativas. Nun, die chinesische Regierung hat sehr ambitionierte Pläne, was die chinesische Wirtschaft angeht, auch was das chinesische Militär angeht. Aber hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft bedeutet dies, dass um diese Ziele zu erreichen, auch alle Kräfte in China angespannt werden müssen. Dazu gehört es auch, notwendige Informationen zu erhalten, die man vielleicht in China nur durch eigene Forschungsbemühungen über lange Jahre bekommen könnte. Und es ist einfacher, billiger, vielleicht durch Cyberangriffe oder durch menschliche Spionage, anderswo die Früchte dieser langjährigen Forschungsarbeit zu ernten, das heißt durch Spionage abzugreifen. Ao longo do tempo e dos contratos com a China, a Alemanha aprendeu a limitar os danos perante as hordas de ladrões de areia. Mas os serviços de informação alemães calculam que o custo anual dessa pilhagem ultrapassa os 50 mil milhões de euros, dos automóveis às máquinas-ferramentas, passando pelas mais simples das motosserras. Tout le problème est de savoir comment continuer la coopération. Et puis, faire en sorte que, si la Chine devient concurrente, elle se comporte en concurrent loyal. Alors, est-ce que tout le monde se comporte en concurrent loyal? Ça, c'est aussi une autre affaire. Em Washington, também se sabe que o maior perigo a nível de espionagem já não é a União Soviética e os seus agentes infiltrados, mas, paradoxalmente, o principal parceiro económico dos norte-americanos, a China. Segundo o FBI, a espionagem económica custa anualmente aos Estados Unidos milhares de milhões de dólares e vários milhões de empregos. E quando a agência investiga, depara 4 em cada 5 vezes com patrocinadores chineses que se interessam por absolutamente tudo. Healthcare, energy, transportation, communications, financial services, retail, hospitality. It's across the board in every sector, and they're all being targeted. Oh, I think it's very serious, and I think it's a matter of both national security and economic security, because the Chinese are not just going after government agencies, they're going after private companies, they're going after individuals to try to get an upper hand in, and get a competitive advantage. A luta contra a espionagem económica tornou-se uma das prioridades do governo americano. Em Washington, o desafio é tal que em 2015 o FBI lançou uma grande campanha de sensibilização ao oferecer no seu site um verdadeiro blockbuster, The Company Man. O mínimo que se pode dizer é que o departamento põe o dedo na ferida. Nesta curta-metragem, Robert Moore é engenheiro numa pequena empresa do Iowa que fabrica vidros isolantes de alta tecnologia.
desvalorizado, tem dificuldade a progredir na carreira e sonha com uma vida melhor. É então que recebe a chamada de uma sociedade chinesa que deseja deitar a mão à tecnologia que ele domina. Robert acaba por se encontrar com 2 agentes chineses que põem as cartas na mesa. Hello, Robert. Good to meet you. We are prepared to offer you $100,000 for the plans for the equipment and the formula for the glass installation, and $100,000 for your assistance in setting up the manufacturing. Please, consider it. Na vida real, a história de Robert Moore é exatamente a de Dejan Karabasevic, funcionário de um fabricante americano de componentes de alta tecnologia da Costa Leste. Puro produto da inovação americana, fundada e gerida por engenheiros do lendário MIT, a American Superconductor cria programas e componentes eletrónicos para turbinas eólicas. Em 2004, a American Superconductor contrata Dejan Karabasevic para a representar na Áustria. A empresa americana está em plena expansão mundial e registra patentes sem limites. So this one's for a superconductor drive for motors, generators, could be used in a wind turbine even. Em 2006, Daniel McCann é abordado pelo grupo chinês Sinovel, futuro gigante da indústria eólica, cujo um dos parceiros financeiros é precisamente o filho do primeiro-ministro chinês da época, Wen Jiabao. Pequim acaba de promulgar uma lei sobre as energias renováveis, favorável ao desenvolvimento de parques eólicos. As perspectivas são à medida do imenso mercado chinês. Facing up to challenges, we brave difficulties. In China, a Sinovel produz a estrutura metálica das eólicas. A American Superconductor fornece a tecnologia. Os cérebros americanos e o dinheiro chinês são uma excelente combinação. Mas o dragão tem mais olhos que barriga e quer obter o controlo da tecnologia. A empresa americana, por seu lado, crê que os seus programas estão bem protegidos. Em 2010, porém, um incidente numa zona de testes revela a verdade. Our service team discovered a version of our software running on these turbines that had not been released yet. Não há a menor dúvida. Os programas considerados invioláveis foram pirateados. Consciente dos riscos, McGann tinha, contudo, montado um sistema complexo de bloqueios informáticos, cuja chave se encontrava na Áustria. Internamente, a análise de várias centenas de comunicações atestam que a Sinovel beneficiou da cumplicidade do engenheiro sérvio sediado na Áustria. Os investigadores descobrem que ele vendeu por $1.700.000 os códigos-fonte dos programas. So I don't know if it's Wine, Women and Song, but they did provide a way of life in China for him, an apartment, money, women. There were contracts that in total were about 11 million RMB. So it wasn't that they were trying to get his help or his expertise. They were trying to get something much deeper than that, which is our intellectual property. Um juiz austríaco declara Karabasevic culpado de espionagem industrial em benefício da Sinovel. Condenado a 1 ano de prisão e 200.000 euros de multa, não se saiu muito mal. Mas para a American Superconductor, os danos são consideráveis. O grupo tem prejuízos de $1.000 milhões e é forçado a despedir 2/3 do seu pessoal, 600 pessoas. E a história não fica por aqui. Desde o seu litígio com a Sinovel, a empresa americana detectou intrusões frequentes no seu sistema. Desse modo, recorreu à sociedade CrowdStrike, dirigida por um ex-responsável pela segurança informática do FBI, para analisar a proveniência desses ataques. Ela sabe, por experiência, onde procurar. They use their most capable cyber experts to try and remotely access the networks, to steal all that data, which they then provide to Chinese companies who are able to compete with the Western companies on the global stage. Um falso e-mail interno de aparência banal surge em todos os computadores da American Superconductor. A partir da primeira abertura do anexo,
um relatório cativante sobre a ex-aliada Sinovel, um vírus invisível propaga-se a todos os computadores da sociedade e cria um acesso a todos os seus dados. A CrowdStrike segue o fio à meada e os seus analistas deparam rapidamente com uma máquina gigantesca, o aparelho de espionagem económica chinês. When we drill down into those attacks, we can see that actually an adversary has been responsible for this attack. And it's an adversary called Common Panda. This is our name that we give them, which actually maps to Unit 61398 in China, one of the units within the People's Liberation Army that is responsible for conducting a lot of these espionage attacks. Por detrás dos ataques à American Superconductor está o exército chinês. O cruzamento de endereços de IP e os numerosos indícios detectados pelos peritos permitiram identificar uma unidade de informação militar chinesa especializada em ciberataques e chegar ao edifício discreto do bairro de Pudong, em Xangai, onde trabalham várias centenas de hackers. Encarregada de agir unicamente nos Estados Unidos e no Canadá, a unidade 61398 emprega vários milhares de pessoas, excelentes soldadinhos da rede, que também têm as suas fraquezas. That's exactly what we see with these attacks, where the attackers make mistakes. Something they leave in the code, something they leave behind, something they forget to erase. Oftentimes we see the activity literally mapping to 9 to 5 Beijing time zone. So you know that these are professionals that go to work, do their job, take a break during lunch, and go home at the end of the day and sleep well at night. It's a typical government bureaucrat. O roubo da propriedade intelectual de centenas de empresas americanas em prol de companhias chinesas seria então diretamente orquestrado pelo governo chinês. É uma acusação diplomaticamente complicada que é melhor verificar, corroborar e documentar. E que também requer coragem para expor na praça pública. Foi o que fez o Departamento de Justiça americano em maio de 2014. Uma investigação minuciosa permitiu identificar 5 oficiais da unidade 61398. Os rostos e nomes desses 5 espiões são divulgados em todo o mundo. Today we are announcing an indictment against 5 officers of the Chinese People's Liberation Army for serious cybersecurity breaches against 6 American victim companies. We must say enough is enough. Hacking, spying, and cyber theft for commercial advantage can and will be prosecuted criminally, even when the defendants are state actors. O procurador da Pensilvânia enfurece Pequim. A China nega tudo em bloco e recusa, evidentemente, entregar os 5 espiões, porque não são espiões. China entered the World Trade Organization in 2001, and by doing so, they entered civilized worldwide commerce, and that was cheered by everybody because it opened up a whole new market. But the World Trade Organization has rules, and those rules of engagement include protection of intellectual property. These rules of engagement have been agreed to by all, including China. Os americanos, que não são inocentes em matéria de espionagem, parecem ter encontrado quem tenha menos escrúpulos e não gostam disso. Em setembro de 2015, quando o novo presidente chinês visitou Washington pela primeira vez, o seu anfitrião não hesitou em embaraçá-lo publicamente. We believe that nations are more successful and the world makes more progress when our companies compete on a level playing field. China strongly opposes and combats the theft of commercial secrets and other kinds of hacking attacks. Xi Jinping concorda educadamente e evitam-se incidentes diplomáticos. Porém, os 5 espiões estão a salvo na China e as empresas lesadas apenas podem lamentar-se. É o caso da American Superconductor.
Todos os dias que a Sinovel, que lhes roubou os programas, continua a desenvolver-se e a exportar as suas turbinas, incluindo para os Estados Unidos, praticamente até à porta de Daniel McCann. Uma delas foi instalada nas margens do Rio Charles, em Boston, adquirida recentemente pela Companhia das Águas do estado de Massachusetts. O dragão ri-se e contempla serenamente outras formas de agir. Que a China precisa dos segredos do universo é claro. Mas o que não é tão evidente é que se tornou, em simultâneo, campeã do mundo da propaganda de sedução. Viajemos um pouco no tempo. Ao chegar ao poder em 2003, o presidente da República Popular da China, Hu Jintao, coloca um grande princípio confucionista no centro da estratégia política do partido: a harmonia. Há muito por escrito, o pensamento confucionista regressa em graça ao seio da elite dirigente chinesa. É surpreendente, mas muito prático para Pequim. Consensual e pacífica. A imagem do filósofo de longos bigodes é excelente para o secretário-geral do partido, que deseja fazer esquecer Tiananmen, por exemplo, enquanto se preparam os Jogos Olímpicos de Pequim. A figura tutelar de Confúcio é escolhida como símbolo da difusão cultural chinesa, através dos institutos que têm o seu nome. Atualmente, são mais de 150 em todo o mundo. São centralizados e dirigidos a partir deste edifício, em Pequim. Pour les services de renseignement occidentaux, il n'y a pas une association chinoise quasiment qui n'est pas infiltrée et dirigée et contrôlée par les services de renseignement chinois et qui arrive à pouvoir rentrer dans toutes les sphères de la société, que ce soit les sphères industrielles, académiques, religieuses à l'occasion, mais surtout politiques. On les retrouve à tous les niveaux. Se há país que soube compreender as intenções de Pequim, foi o Canadá. Sem dúvida por haver muitos canadianos de origem chinesa que conhecem muito bem o dragão. Para esses cidadãos que preferiram abandonar a China, está fora de questão que Pequim venha novamente meter o nariz no seu dia-a-dia. Anunciaram-no rapidamente e os mídia ficaram inquietos. On this episode of China Uncensored, is Chinese propaganda invading our schools? Canada's McMaster University is closing down a controversial Chinese language class. I'm, of course, talking about the now infamous Confucius Institutes. The institute is partly funded by the Chinese government. Os institutos Confúcio são rapidamente denunciados como os cavalos de Troia do intervencionismo chinês. O debate torna-se público, como aqui em outubro de 2014, em Toronto. O conselho académico mais importante do país analisa o processo. My name is Michel Junot-Katsuya. I'm the former chief of Asia Pacific for CSIS, the Canadian Security Intelligence Services. The Western agencies, counterintelligence agencies, has identified Confucius Institute as a form of spy agencies used by the government and employed by the government. Nobody is opposed about exchanging culture. Nobody is opposed about teaching or learning other languages. What we are opposed to is the foreign interference that comes into our country, spot our citizen, and eventually use them with or without their consent for ulterior motive that is maybe against the interests of this nation and the values of this nation. Em 2007, os serviços secretos do Canadá, neste memorando confidencial, alertam o seu governo. Sublinham que a China quer que o mundo se apaixone por ela e por tudo o que é chinês.
e que o poder persuasivo da China detém um grande valor estratégico, nomeadamente na detecção de talentos úteis à expansão das empresas e dos governos. Este memorando determina que Pequim procura sinófilos de boa fé, mas manipuláveis, denominados, no tempo da Guerra Fria, idiotas úteis. A China necessita imperativamente deles para decifrar melhor um grande país, membro do G8, do G20 e da NATO. O Canadá é um alvo de primeiro plano e também nele o dragão está muito ativo. Ce qui est particulier à la Chine, c'est le volume. La quantité de gens qui sont capables de déployer, la quantité de gens qui vont vouloir sortir et rendre service à la Chine, parce que c'est peut-être la seule façon de sortir, justement. Tout le monde est utilisé pour pouvoir récolter des informations qui semblent peut-être pour plusieurs Occidentaux anodins. Mais c'est parce qu'ils vont passer avec leur information à un autre niveau. Et éventuellement, la prochaine étape, c'est peut-être d'envoyer quelqu'un qui va s'approcher justement des gens qui sont sympathiques à la Chine pour éventuellement les amener, les attirer à devenir des agents d'influence. Donc, ces agents d'influence sont très, très, très importants. Examinados à lupa, sujeitos à pressão da opinião pública, alguns institutos Confúcio tiveram de encerrar. No Canadá, esse canal de informação e influências passou a ser menos útil para o dragão. Mas ele tem muitos outros recursos. Obter informações é bom. Controlar tudo é melhor. Pequim não suporta que os seus opositores possam exprimir-se onde quer que seja. Quando os tibetanos no exílio se manifestam em Paris, os serviços de informação chineses ficam nervosos. Temos rapidamente a sensação de que estão em todo o lado. Os opositores tibetanos são um dos 5 venenos que o Partido Comunista Chinês considera mortais. Os 2 que se seguem são os democratas de Hong Kong e de Taiwan, que recusam a ligação à pátria-mãe. Os 2 últimos que aterrorizam o Partido Comunista Chinês são os tradicionalistas de Falun Gong e os independentistas muçulmanos de Xinjiang. Os uigures, muito ativos no estrangeiro como estes tibetanos. Well, I think that the Chinese worry very much about the potential for instability. And one of the major sources of instability is from minorities. If the Chinese only have to deal with potential threats inside China that emanate exclusively from inside, they are very manageable. Once they become wrapped up with people on the outside, then they become more of a threat. Na base dos Alpes Bávaros, o dragão está sob tensão há vários anos. Foi aqui que se refugiou a maior comunidade imigrada de muçulmanos chineses. Religiosos, independentistas, por vezes partidários da luta armada, mas sobretudo muito politizados. Estes uigures, que fugiram de Xinjiang, petrificam as autoridades chinesas. Für die Chinesen bin ich eine sehr gefährliche Person. So eine Separatistin, sogar mit dem chinesischen Sprache, so gesagt, die sagen sogar Terroristen ungefähr. O Mit não é um cidadão alemão comum. A partir de Munique, combate o poder central chinês, que, segundo ele, se prepara para destruir a sua região.
Há 20 anos, o MIT vivia aqui, em Urumqi, a capital de Xinjiang, a província mais ocidental da China. A cidade ainda era maioritariamente uigur, o que já não é assim. De facto, a China incitou os Hans, a etnia maioritária do país, a colonizar a região e esmagar numericamente todos os lares independentistas, para não perder o petróleo, nem uma imensa zona de deserto que a protege dos bárbaros do oeste, russos ou indianos. Foi posta em prática uma política sinológica, severamente reforçada pela polícia e o exército. É uma ocupação intolerável para os uigures, que por vezes reagem com violência. Julho de 2009. Um ajuste de contas entre Hans e uigures degenera. Durante vários dias seguem-se manifestações e contra-manifestações com cerca de 200 mortos, milhares de feridos, numerosos desaparecidos e grupos de uigures que se radicalizam e cometerão atentados na China. São afirmações insuportáveis para Pequim. Desse modo, não é difícil imaginar que o Congresso Mundial Uigur, em Munique, seja um pesadelo para a China. O Mitamit sabe bem que está sob o olhar do dragão, sobretudo quando se manifesta diante do consulado da China. Die chinesische Botschaft nehmen immer Filme auf. Die machen ganze Demonstrationszeit nehmen sie auf, Aufnahme machen die, damit die dann drüben in China diese Aufnahme spielen kann und dann diejenige, die Familienmitglieder drüber unterdrücken kann, dass er auch pressen kann. Verstehst du? Sagen, eure Mitglieder oder eure Familienmitglieder, Söhne und Tochter sind in Demonstrationen teilgenommen, sollte das vermeiden oder so, sonst kriegst du Ärger, ungefähr diese Art. Das machen sie immer. A ameaça e a chantagem são as armas preferidas dos serviços secretos chineses. Nos últimos anos, em consequência das pressões exercidas contra as suas famílias que ficaram na China, vários uigures regressaram e deram informações às autoridades chinesas. 2 deles foram detidos em Munique e condenados por espionagem contra a sua própria comunidade. Das heißt, man fürchtet nicht, dass die Gesamtheit der Uiguren in der Diaspora bedrohlich ist. Man fürchtet als Nachrichtendienst, dass das von terroristischen Elementen ausgenutzt wird als Teich, in dem der bedrohliche Fisch schwimmen kann. Und dann gehen Nachrichtendienste immer gegen den gesamten Teich vor, weil man ja sehen muss, wo der bedrohliche Fisch ist. Esvaziar um lago não será suficiente para a China se livrar do pior dos 5 venenos que a ameaça. Trata-se dos adeptos do Falun Gong, um movimento tradicionalista espiritual que já fez tremer o poder central. 10 anos após o massacre de Tiananmen, o presidente Jiang Zemin não suporta que o Falun Gong recuse jurar lealdade ao partido. Ordena detenções que não impressionam minimamente os adeptos do movimento. Em abril de 1999, dezenas de milhares deles cercam pacificamente o bairro de Zongnanhai, o centro do poder. Nesse dia, o partido visualiza a força do movimento, cujos membros sabe serem mais numerosos do que os seus. É muito perigoso. É posta em prática uma política de eliminação feroz que ainda não parou. Foi confiada à Unidade 610, diretamente ligada ao departamento político do partido, que age em todo o lado, primeiro na China, mas também no estrangeiro. Leur responsabilité, elle est assez simple, poursuivre, pourchasser et neutraliser, dans toutes les formes possibles, les gens du Falun Gong, particulièrement les gens du Falun Gong à l'extérieur du pays, parce qu'ils ont la possibilité d'être des voix assez fortes contre le gouvernement chinois.
Aparentemente, porém, estes grandes inimigos de Pequim não têm um ar muito ameaçador. Neste parque público dos arredores de Toronto, praticam uma forma de ginástica meditativa, tão antiga quanto a China. Mas para o Partido Comunista Chinês, desde os acontecimentos de 1999, é uma concorrência ideológica demasiado perigosa que é preciso erradicar a qualquer preço. Em Toronto, o vice-cônsul chinês atacou diretamente o porta-voz do movimento, que é um cidadão canadiano, Joel Chipkar, ao difamá-lo na imprensa e descrevê-lo como membro de um culto sinistro. O agente imobiliário instaurou-lhe um processo e venceu. O cônsul regressou prudentemente ao Império do Meio, para não ser envergonhado publicamente. No fee will be paid if he referred the purchaser to the... We know the nature of the Chinese Communist Party. Like, ever since they took power in 1949, they have destroyed Chinese culture. They have destroyed the spirit of Chinese people. They want the Chinese people to think of the Communist Party as God, as the highest power on earth. And anything that tries to empower people, they eliminate. They're so afraid of losing power. Nos 80 países em que o Falun Gong está oficialmente implantado, é pedido a todos os bons chineses patriotas que vigiem e denunciem as atividades da seita, como Pequim o qualifica. A Unidade 610 conta desse modo com um grande exército de delatores. Mas em 2005, Pequim perde um colaborador precioso. Chen Yonglin está destacado em Sydney, na Austrália. Sob a capa da diplomacia, faz parte da Unidade 610 e está encarregue dos adeptos do Falun Gong. Infiltrações, vigilâncias, listas de nomes, moradas, contactos telefónicos, as relações de todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos com o movimento dissidente, quer sejam chineses ou australianos. Tais documentos alimentaram durante 4 anos a poderosa máquina anti-Falun Gong. E o que ele conta é arrepiante. 610被称作盖世太保组织，实际上是名副其实的，因为这个610这个为了镇压法轮功，采取了这个不择手段，从他这个做法上就是说，一个是肉体上消灭，精神上的一个铲除，所以从这个是实际上是一个对一个法轮功这么大一个庞大群体来说，是一种种族一个族群灭绝的一种政策，所以这个称作盖世太保一点不为过。Quando decide desertar, Chen Yonglin espera tudo menos que a Austrália lhe negue o asilo político. Mas o momento não foi o melhor. Canberra negocia com Pequim grandes contratos de gás. O estado de espírito de Chen Yonglin não tem grande peso. Então, ele apela à opinião pública australiana. I'm actually in a very dangerous situation. Other security agents and may be kidnapped by them. Mesmo sabendo que é seguido de perto, a sua visibilidade e os inúmeros testemunhos públicos que faz garantem a sua segurança. Onde quer que vá, o ex-espião passa a descrever o aparelho de espionagem chinês, a ambição geopolítica do partido e o seu receio de um dia ver o povo chinês deixar de acreditar no seu sonho. 他的梦，他所谓的是提到所谓的这个强国梦，实际上是一个虚假的一个梦，是一个纸老虎。你像一个文明，如果他的这个是一个反人类，这个无视人权的一个社会一个政府，他怎么可能成为一个世界的一个强国？ Chen Yonglin talvez esteja enganado. A China prossegue a passos de gigante com a sua corrida ao poder.
já nada a amedronta. Quer tornar-se a primeira economia mundial e deverá consegui-lo como previsto nos seus planos em 2020. Daqui até lá e depois, certamente que não dará descanso ao seu dragão. Donc il y a des directives renseignement, et là laissez-moi vous dire qu'il y a un certain nombre d'agents secrets chinois qui ont des vrais shopping lists pour savoir quoi récupérer en Europe, que ce soit sur le plan civil ou sur le plan militaire. Donc une fois de plus, il ne s'agit pas d'ostraciser les Chinois, mais il s'agit quand même de protéger nos données à nous, nos technologies, parce que c'est notre industrie, notre économie, et puis au bout du compte, la préservation de nos emplois qui est en jeu. On ne veut pas se réveiller à la réalité chinoise. On ne veut pas se réveiller à ce joueur qui est un peu délinquant, qui ne veut pas jouer avec les mêmes règles du jeu dans la cour de récréation et qui va imposer sa façon de faire tout le long parce qu'on est dépendant de la Chine à bien des niveaux. É a chave da impunidade para o dragão e uma fonte infinita de felicidade para os seus mestres. Há uns séculos, para dominar o mundo, o Ocidente roubou sem escrúpulos os segredos da pólvora negra e da bússola do Império do Meio. Atualmente, os ventos mudaram e são bastante mais favoráveis à China. C'est plein de Chinois. Je les imagine aussi rusés qu'ils sont courtois. C'est pas ça, Ginette, c'est un peuple fier. Et c'est pas des gens qui ont du mou de veau dans la théière. J'ai fait le pari loufoque que je reviendrai là-bas. Chanter le zizi en shintok, ils en seront baba.